Na arqueologia, fragmentos de ossos e outros restos de pessoas mortas há muito tempo são coisas comuns, mas algumas descobertas são simplesmente terríveis. Se você é assim como nós e gosta de uma boa descoberta, esse vídeo é exatamente para você. Veja agora as 5 descobertas arqueológicas mais bizarras. Neandertais. Os homens de Neandertal que viviam nas cavernas de Goyet, no que hoje é território belga, não comiam apenas cavalos e renas para se alimentar, mas também carne humana, indicou um estudo internacional feito em 2016. Isso ficou demonstrado pelos corpos despedaçados ou pelos ossos fraturados encontrados na região. É irrefutável, o canibalismo era praticado aqui, explicou o arqueólogo belga Christian Casellas, enquanto percorreu a chamada Terceira Caverna de Goyet, situada em um pequeno vale das Ardenas belgas. Os restos datam de cerca de 40 mil anos atrás, quando a presença na Terra dos Neandertais estava chegando ao fim. Faltava pouco para que dessem lugar ao homem de Cro-Magnon, nosso ancestral direto, com o qual haviam coabitado. Durante anos, os homens de Neandertal, com um cérebro um pouco maior do que o homem moderno, foram considerados seres selvagens, apesar de cuidarem dos corpos dos mortos, como demonstram algumas sepulturas da escultura. Agora sabemos que eles também comiam seus pares. Já haviam sido detectados alguns casos de canibalismo em populações de Neandertais estabelecidas na Espanha e na França, mas nunca antes em um país do norte da Europa. As cavernas de Goyet, ocupadas desde o Paleolítico, são galerias de calcário de cerca de 250 metros de comprimento, esculpidas naturalmente pelo Samson, um pequeno riacho que atualmente está localizado a poucos metros das cavernas. O lugar começou a revelar seus segredos em meados do século XIX, graças a um dos precursores da paleontologia, Edward Dupont. Dupont, que foi um geólogo e também diretor do Museu Real de História Natural da Bélgica, escavou cuidadosamente várias cavernas, incluindo a de Goyet, em 1867, onde encontrou vários ossos e ferramentas, em uma época na qual Darwin acabava de formular sua teoria da evolução. Dupont publicou os resultados de suas pesquisas em um livro. Por mais de um século, as descobertas de Dupont foram esquecidas no museu, atualmente convertido em Instituto de Ciências Naturais de Bruxelas. Até que em 2004, Patrick Semmel, diretor da seção de antropologia do Instituto, encontrou entre os ossos achados por Dupont um fragmento de mandíbula de um Neandertal, esgoto de bebês. Em 1988, a Universidade de Harvard montou uma escavação em Ashkelon, uma importante cidade portuária de outrora. Enquanto estavam escavando para desenterrar um velho esgoto da era romana, a equipe acabou encontrando centenas de ossos que pareciam pertencer a pequenos animais devido ao seu tamanho. Após uma inspeção mais apurada, historiadores da universidade descobriram que se tratavam de ossos infantis. Aquela era a maior vala comum infantil já escavada. Como não havia ossadas de pessoas de diferentes idades no mesmo local, Patricia Smith e Gila Carrilla da Universidade Hebraica acreditaram que esse fosse um caso de infanticídio, uma vez que todos os bebês aparentavam ser saudáveis, não tendo motivo aparente para terem sido jogados em uma fossa. Segundo os romanos da época, um bebê ainda não era um ser humano formado, e portanto, caso ele não fosse desejado ou estivesse doente, poderia ser simplesmente abandonado pelos pais. A prática era conhecida como exposição, e acreditava-se que abandonando uma criança, os deuses determinariam o destino final dela. Após algumas análises, apesar de alguns dos ossos serem de bebês do sexo masculino, os estudiosos da universidade afirmaram que o restante se tratava de meninas e, portanto, o caso se trataria de um infanticídio feminino, algo generalizado na sociedade romana. Arca da Aliança. A Arca da Aliança é algo tão lendário que é assumido como algo praticamente místico, ganhando até um filme de Indiana Jones baseado em sua história. Muitos dos estudiosos acreditam fielmente que o objeto realmente existiu em algum momento da história, e se isso realmente aconteceu, ele poderia estar perdido em algum lugar na África. Caso as histórias levem consigo a verdade, a arca seria um baú de madeira revestido com ouro, que guardaria 2 das tábuas que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Por anos se pensou que a arca estava guardada em Israel, mas depois de ter desaparecido, diversas teorias começaram a se formar sobre um possível rapto para a Etiópia. E hoje já existem evidências que comprovariam essa conclusão, pois alguns monges do país dizem que a arca está guardada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na cidade de Askizum. Quando a revista Smithsonian enviou 2 jornalistas para investigarem o caso, eles se depararam com um homem que afirmou ter dedicado a sua vida inteira a cuidar da arca,
e que não atendia por outro nome senão o Guardião da Arca da Aliança. Ainda segundo o Guardião, quando chegar a sua hora, outra pessoa guardará o dever de proteger a arca, assumindo todos os deveres da posição de guardião. Precauções contra vampiros. Nas proximidades de Veneza foi encontrada uma ossada feminina no século XVI em condições peculiares. A mulher foi sepultada com um tijolo na boca. A situação estranha coincide com um bizarro ritual que era empregado para lidar com vampiros. O arqueólogo Matteo Borrini informou: pela primeira vez encontramos evidências de exorcismo contra um vampiro. O fato é que as crendices desde a Idade Medieval associavam ao vampirismo doenças e até mesmo características do processo de decomposição dos cadáveres. Textos medievais informam que muitos ficavam perturbados com a aparência dos cadáveres de pessoas que foram vítimas de doenças altamente difundidas por contágio na época. Durante os períodos de surtos epidêmicos, era rotina a reabertura de sepulturas e valas comuns para enterrar novos cadáveres. E com isso, o choque diante da visão dos mortos sepultados anteriormente impressionava os coveiros e outras pessoas que acompanhavam essas exumações. Corpos algemados. Arqueólogos descobriram, em 2016, uma vala com dezenas de esqueletos da antiga cidade portuária de Falaero, que fica a 6,4 km de Atenas. Essa vala, no entanto, tinha algo fora do comum, que chamou a atenção dos pesquisadores. Dentro dela havia 80 corpos alinhados e 36 deles estavam presos com correntes. O achado levou muitos pesquisadores a acreditar que essas pessoas teriam sido seguidoras de Silon, que tentou um golpe no estado em Atenas no século 7 a.C. A área é um cemitério de 1 acre, onde os arqueólogos acharam mais de 1.500 esqueletos. Porém, esse grupo mais recente de corpos foi encontrado num local de obras da nova Biblioteca Nacional da Grécia e da Ópera Nacional Grega. 2 pequenos vasos encontrados entre os esqueletos algemados permitiram aos cientistas datar a sepultura entre 650 a 625 a.C. De acordo com a agência de notícias AFP, os dentes dos esqueletos mostram que eles eram de pessoas, na maioria jovens e de boa saúde. Isso aumenta a teoria de que eles eram rebeldes políticos que tentaram assumir o poder ateniense. Segundo historiadores da época, o período foi repleto de turbulência em Atenas. Relatos de Plutarco e Tucídides contam que Silon foi um atleta vitorioso nos Jogos Olímpicos de 640 a.C. Isso lhe rendeu um status elevado e também a mão da filha de Teagenes, um tirano da cidade de Mégara, rival de Atenas. Na década seguinte, houve descontentamento em Atenas por causa das colheitas ruins e da desigualdade social. Com a ajuda dos soldados do seu sogro, Silon tentou o golpe de estado em 632 a.C., esperando que o povo de Atenas o apoiasse. Alguns fizeram, mas a maioria não. Silon fugiu para a cidade e seus rebeldes se abrigaram em Acrópole. Alguns deles começaram a passar fome e o magistrado Megacles prometeu-lhes passagem segura, mas quando os rebeldes deixaram o templo, teriam sido capturados e mortos. Esta é uma das teorias de pesquisadores para explicar os 80 esqueletos encontrados na vala de forma incomum e acorrentados. Nada assegura que essas pessoas tenham realmente sido seguidores de Silon no golpe de estado fracassado. Quem realmente foram essas pessoas e por que morreram dessa forma há tanto tempo? Gladiadores. Em 2010, um conjunto de esqueletos descoberto em York, na Inglaterra, possuía vários homens altos, que devem ter morrido antes dos 45 anos de idade. O que torna a descoberta terrível é que todos eles perderam suas cabeças, que foram enterradas com eles, e às vezes em seus peitos e às vezes entre os pés ou pernas. Os pesquisadores não têm certeza do motivo pelo qual a maioria dos esqueletos foram decapitados. Eles datam entre o 2º e 4º século depois de Cristo, quando a área era parte do Norte Império Romano. Como a maioria dos esqueletos eram particularmente altos e mostravam sinais de trauma, eles podem ser ossos de gladiadores ou militares. Mas e você? Ficou surpreso com algumas dessas descobertas? Deixe a sua opinião pra gente nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!